Condições necessárias para a libertação. Será que todos necessitam de libertação? Pessoalmente, não estou a par de que haja alguma exceção. Enquanto temos andado na ignorância e nas trevas, o inimigo tem contaminado cada um de nós. Devemos aprender como tirá-lo e como continuarmos livres dele. Falar em voz alta aos demônios. Isso pode parecer tolo e sem graça até você estar acostumado com isso, mas é uma tática eficaz e necessária na luta espiritual. É óbvio que alguém tem de falar, a fim de expulsar os demônios. Devemos também falar aos demônios que estão assaltando de fora. Por exemplo, vamos supor que um demônio fale à sua mente: fulana acha que você é muito estúpida. É assim que os demônios falam à nossa mente. É a maneira de eles plantarem as sementes de rancor e suspeita. Você pode aprender logo a distinguir entre aquilo que é de você, de Deus ou de Satanás. Ao demônio, você pode falar nestes termos: você é mentiroso, espírito maligno. Rejeito esse pensamento sobre meu amigo. Minha mente está sob a proteção do sangue de Jesus. Desligo você de meus pensamentos. Ordeno que você me deixe agora, em nome de Jesus. Este é um exemplo de como resistir ao diabo. Sabemos que a Bíblia nos diz: resistir ao diabo, mas talvez não tenhamos a menor ideia de como pôr em prática o princípio. Quaisquer que sejam suas palavras, vocalize sua posição em Jesus Cristo e resista aos demônios pelo uso do nome de Jesus e de seu sangue. Os demônios são transgressores e têm de fugir quando são resistidos desta maneira. Não deixe de mandá-los embora mais de uma vez. Eles são teimosos. Resista-lhes até que sua mente esteja em paz. Em muitos dos lares de hoje, ainda que o marido, a esposa e os filhos professem Cristo, há contenda, divisão, confusão e caos. Já é a hora de o diabo ter sua parte de culpa, e está na hora de as famílias aprenderem como expulsar o diabo de seus lares. O ponto de partida ideal para ganhar a vitória é o seguinte: cada membro da família comprometer-se novamente com Jesus Cristo, e, em seguida, a ministração de libertação de cada um. É assim que deveria ser. As famílias serem encorajadas a conhecer a libertação através da experiência em conjunto. Quando a família inteira está cooperando e levando em consideração o outro, o diabo é vencido logo. Mas alguns lares têm obstáculos maiores. Nem todos os membros da família confessam Jesus. Alguns não têm interesse nenhum nas coisas espirituais. Se por acaso há somente um membro da família preocupado pelo bem-estar do lar, o que pode ser feito? Os problemas da Sra. J foram típicos de muitos que eu tinha tido a oportunidade de aconselhar. Ela estava se esforçando para viver para Cristo, mas seu marido resistia por completo. Ele brigava com ela se ela assistia ao culto na igreja. Ele bebia e jogava. A Sra. J disse que ele era grosseiro e violento e ela estava com medo do que ele poderia fazer contra ela e seus filhos. Os 3 filhos já estavam demonstrando os efeitos do tumulto em casa. Eles estavam com medo, inseguros e nervosos. A Sra. J orou muito pelo seu marido, mas ele só piorou em vez de melhorar. Ela estava planejando divorciar-se. A Sra. J aceitou a libertação para si mesma. Sabíamos que seria difícil para ela conservar sua libertação completa enquanto a atmosfera ao seu redor continuasse agitada, mas sabíamos também que ela poderia ficar livre do medo e das pressões. Ficou resolvido que entraríamos numa luta espiritual contra os demônios que estavam controlando a vida de seu marido e que o estavam separando da verdade espiritual. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 3-4. Combate não é oração. É um acréscimo à oração. Não há razão nenhuma em se pedir a Deus alguma coisa que Ele já concedeu. Deus nos deu poder e autoridade sobre o diabo. Não devemos esperar que Deus tire o diabo de nossas costas. Ele já derrubou Satanás e nos deu a capacidade e a responsabilidade necessárias para tomarmos conta de nós mesmos. Esta verdade é uma revelação a muitos crentes, e chega como boas novas. Não é de surpreender que muitas orações fiquem sem respostas. Devemos pôr fim aos pedidos que já têm respostas e começarmos a usar aquilo que Deus já nos deu. Iniciamos, então,
O combate espiritual a favor do marido da Sra. J. Ela aprendeu como lutar no combate espiritual através da experiência e como continuá-lo por si mesma. Vocês, espíritos imundos que estão atrapalhando o Sr. J, tomamos posse da autoridade de vocês no nome poderoso de Jesus Cristo. Vocês querem destruir este lar, mas não permitiremos. Estamos juntos com Cristo em autoridade espiritual, conhecemos nossa posição e nossos direitos. Amarramos vocês em nome de Jesus Cristo. Tirem suas mãos da vida dele. Desliguem-se de sua vontade, e que ele possa ficar livre para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Dentro de pouco tempo, o Sr. J tinha se modificado completamente, uma nova criatura em Jesus Cristo. Não quero dar a impressão de que todas as lutas espirituais terminam tão cedo e tão vitoriosas como a do casal Sr. e Sra. J, mas tenho visto muitas vitórias através de lutas espirituais que passam a ser espantosamente eficazes. Outras batalhas levaram mais tempo, e algumas ainda estão em pé, meses depois de iniciadas. A luta espiritual a favor de outra pessoa não significa um controle da vontade daquela pessoa. A luta amarra o poder demoníaco, libertando a vontade da pessoa, capacitando-a para tomar decisões por si mesma, sem interferência demoníaca. Os demônios não são expulsos da pessoa, mas o poder deles está amarrado por um tempo. Este tipo de luta está de pleno acordo com o princípio da luta espiritual mostrado em 2 Coríntios 10:3 e Efésios 6:12. Deveria ser o alvo de todos os lares manter o modelo da autoridade divina dado por Deus, esposa em submissão ao marido, marido amando a esposa como Cristo amou a igreja e os filhos obedecendo aos pais no Senhor. Isso reduzirá ao mínimo as oportunidades do diabo em qualquer lar. A batalha na igreja. Satanás tem um interesse todo especial na igreja. Podemos crer, sem sombra de dúvida, que ele fará tudo o que estiver em seu poder para desviar, atrapalhar, enfraquecer e destruir o ministério da igreja. A organização do diabo tem um demônio príncipe escalado para cada igreja local. Muitas igrejas têm uma história de certos tipos de problemas. O espírito príncipe sobre aquela igreja pode ser identificado com facilidade pelo tipo de problema sempre sofrido naquela igreja. Em algumas igrejas você encontrará o espírito de contenda, membro contra membro. Isto é uma das armas principais de Satanás. Ele provoca ciúmes e competições. Os cristãos se encherão de orgulho, pensando que são melhores que os outros. Enquanto os cristãos estão lutando entre si, eles não estão lutando contra o diabo. Este é o alvo dele. Então, ele venceu. Outras igrejas são controladas pelos demônios de doutrina. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Em outros casos, a doutrina não é falsa, mas o diabo cria uma obsessão por doutrina. Ele consegue fazer o grupo concentrar-se numa faceta da verdade, salvação, segunda vinda, etc., que negligencia a ministração do conselho completo de Deus. A igreja acaba sendo desviada. A lista continua sem fim: formalismo, ritualismo, controle pelo pastor ou grupo, complacência, indiferença, pessimismo, obsessão por problemas sem soluções, etc. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Joel 2:1. O capítulo 2 de Joel chama o povo de Deus a levantar-se em luta contra a escuridão e as densas trevas. Mas em primeiro lugar é uma chamada ao arrependimento e volta a Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Joel 2:12, 13. Isto é uma chamada para a igreja de hoje. Que cada congregação local rejeite os seus pecados e se humilhe diante de Deus. Que se levante, então, no poder de Deus, contra o adversário espiritual aliado contra a igreja. A igreja tem de aprender como enfrentar as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Veja Efésios 1:20-21, 2:6, 3:10, 6:12. Estes espíritos príncipes sobre as igrejas podem ser amarrados e suas vozes apagadas. Deus deu poder ao povo dele. E é a responsabilidade da igreja usá-lo. Como os demônios entram?
Os demônios são personalidades más. Eles são seres espirituais. São inimigos de Deus e do homem. Os objetivos deles, nos seres humanos, são tentar, enganar, acusar, condenar, pressionar, corromper, resistir, opor-se, controlar, roubar, afligir, matar e destruir. Os demônios entram pelas portas abertas. Eles precisam de uma oportunidade. Tem de haver uma abertura, uma brecha. Em outras palavras, não se pega um demônio por andar na rua e, por acidente, encontrar-se com um deles procurando uma casa. Pela organização do seu reino, Satanás torna-se capaz de atacar a cada um de nós pessoalmente. Não há uma pessoa na face da terra que escape a sua atenção. Ele tem um plano para destruir cada criatura humana. Espantoso reconhecer que você e eu somos os alvos de Satanás. Mas como é que ele consegue entrar? A porta para a entrada dos demônios pode ser aberta pela própria pessoa por meio de pecados, tanto de omissão quanto de comissão, quando a pessoa se rende à tentação, ela peça na carne. Por meio de tal pecado, a porta está aberta para a invasão do inimigo. Assim, ela tem um problema sério, a carne e o diabo. A solução tem duas partes, a crucificação da carne e a expulsão dos demônios. Condições necessárias para a libertação. Honestidade. Quem espera receber de Deus a bênção da libertação tem de ser honesto consigo mesmo e com Deus. Por falta de honestidade, certas áreas da vida ficam encobertas pelas trevas. Os espíritos demoníacos prosperam nas trevas. A honestidade ajuda a trazê-los à luz. Qualquer pecado oculto, sem arrependimento, dá aos demônios todo o direito para ficarem onde estão. Peça a Deus que o ajude a ver sua própria pessoa como ele mesmo a vê e traga à luz qualquer coisa que não seja dele. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32:5. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23-24. Humildade. Isto envolve o reconhecimento da sua dependência de Deus e das providências para a libertação. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 6 e 7. Uma franqueza completa devem ter, também, os servos de Deus que ministram a libertação. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Arrependimento. O arrependimento consiste em virar as costas ao pecado e a Satanás. Devemos odiar todo o mal e deixar de concordar com ele em nossa vida. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Amós 3:3. Você tem de detestar seus pecados. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel 20:43. A libertação não é para ser usada meramente para alcançar um alívio dos problemas, mas para tornar-se mais semelhante a Jesus, através da obediência a tudo o que Deus requer. O arrependimento exige a confissão de todo o pecado. Ela apaga todos os direitos legais dos espíritos maus. 4. Renúncia. Renunciar é abandonar o mal. Renunciar é uma ação que nasce do arrependimento. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mateus 3:7. O desenvolvimento dos frutos dignos de arrependimento envolve muito mais do que palavras. E a demonstração de arrependimento, a evidência de que alguém verdadeiramente deixou os seus pecados. Por exemplo, se alguém se arrepende da luxúria, talvez tenha de destruir material pornográfico, se for erro religioso, talvez tenha de destruir toda a literatura e coisas relacionadas com o erro. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços,
achou-se que montavam a 50.000 denários. Atos 19, 18 e 19. Renúncia significa um desligamento por completo de Satanás e de todas as suas obras. Perdão. Deus livremente perdoa a todos os que confessam seus pecados e pedem perdão por meio do seu Filho. 1 João 1,9. Ele espera que nós perdoemos a todos os que nos maltrataram, seja quem for. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Oração. Peça a Deus que o liberte em nome de Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32. Batalha. A oração e a luta são duas atividades separadas e distintas. A oração é dirigida a Deus, e a luta, contra o inimigo. Nossa luta contra os poderes demoníacos não é carnal, mas espiritual. Veja Efésios 6:10 a 12, 2 Coríntios 10:3 a 5. Use as armas de submissão a Deus, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus e seu próprio testemunho como crente. Veja Tiago 4:7, Apocalipse 12:11, Efésios 6:17. Identifique os espíritos, enfrente-os diretamente pelo nome, com voz de autoridade, e com fé mande-os embora, em nome de Jesus Cristo. Entre na luta com determinação, confiante na vitória. Jesus Cristo não falha. Ele é o libertador. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome, expelirão demônios. Marcos 16:17. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10:19. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio. Salmo 18:2. Como conservar a libertação? Revestir-se de toda a armadura de Deus. A armadura espiritual do cristão está descrita em Efésios 6, 10, 18. As 7 peças da armadura: 1. Cingindo-vos com a verdade. 2. Vestindo-vos da couraça da justiça. 3. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. 4. Embraçando sempre o escudo da fé. 5. O capacete da salvação. 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 7. Orando em todo o tempo no Espírito. Preste atenção especial ao capacete da salvação para a proteção de seus pensamentos. Muitas vezes os demônios atacam os pensamentos para ganharem uma entrada. Tome cuidado com qualquer pensamento negativo, ele vem do inimigo. Separe os pensamentos dele dos seus. Recuse os pensamentos dele e substitua-os por pensamentos positivos, espirituais. Veja Filipenses 4:8. Resista ao diabo desde o seu primeiro sinal de ataque. A confissão positiva. Declarações negativas caracterizam a influência demoníaca. Confissão positiva é fé expressada. Confesse aquilo que a palavra de Deus diz. Qualquer outra declaração abrirá a porta ao inimigo. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11:23. Permanecer nas Escrituras. Jesus resistiu às tentações de Satanás pelo uso das Escrituras. A palavra é um espelho para a alma. Tiago 1:22-25, é uma lâmpada para os pés para saber o caminho. Salmo 119.105, é um purificador. Efésios 5:25-26, é como uma espada de 2 gumes. Hebreus 4:12, é alimento para o espírito. 1 Pedro 2:2, Mateus 4:4. Ninguém pode conservar sua libertação por muito tempo sem que a palavra de Deus seja um fator primário em sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo 1-3.
4. Crucificar a carne. Tome a sua cruz diariamente e siga a Jesus. Lucas 9:23. Quebre os hábitos ligados com os espíritos do mal. Se os vícios, desejos e concupiscências não estão entregues ao pé da cruz, o caminho para a volta dos demônios está aberto. Gálatas 5:19-21 e 24. Desenvolver uma vida de louvor e de oração contínua. O louvor cala o inimigo. O louvor não é uma atitude do coração, mas é a expressão de gratidão a Deus, adoração e alegria através do falar, cantar, dançar, tocar os instrumentos de cordas, bater palmas, etc. Orar no Espírito, em línguas, e também no entendimento. 1 Coríntios 14:14. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Manter uma vida de comunhão e um ministério espiritual. É a ovelha que anda desgarrada que está em maior perigo. Procure cumprir sua função dentro do corpo de Cristo. Deseje os dons espirituais e deixe-os operarem, através de você, dentro do corpo de Cristo. Veja 1 Coríntios 12:7-14. Mantenha-se submisso à autoridade. Entregar-se por completo a Cristo. Determine que cada pensamento, palavra e ação refletirá a natureza de Cristo. Permaneça em Cristo, de modo que o fruto do Espírito possa fluir em abundância. Os espíritos demoníacos são inimigos do fruto do Espírito. A fé e a confiança em Deus são as armas mais poderosas contra as mentiras do diabo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Nota: cumprindo estes 7 itens, sua casa-vida ficará repleta da presença de Deus, depois da limpeza dela. Demônio nenhum poderá voltar, nem trazer outros com ele. Se, por acaso, um espírito, por um truque ou outro, consiga entrar, faça tudo para expulsá-lo o mais depressa possível. A ordem para sair pode ser dada por você mesmo ou por outro crente. Se outras áreas de atividade demoníaca são descobertas, procure o Ministério de Libertação. Jesus já nos tornou possível uma libertação total. Ande libertado diariamente. Não aceite menos do que isto. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. Extraído do livro Porcos na Sala, Frank Ramon.